Salve, salve, meu Zé Polvinho. Está no ar o Fala Fessor Podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem me preocupado, preocupa os pais, professores, educadores e em geral. Vamos falar sobre a crescente onda de intolerância e comportamentos discriminatórios entre adolescentes, especialmente os meninos. Como isso acontece, como perceber no seu filho, por que está se tornando mais comum e o que podemos fazer a respeito, nós vamos discutir agora nesse episódio do Fala Fessor Podcast. Vamos começar pelo fenômeno da radicalização precoce. Imagina aí você entrar numa sala de sexto, sétimo ano e ouvir piadas discriminatórias saindo da boca de crianças de 11 ou 12 anos. Absurdo? Sim, mas infelizmente cada vez mais comum. Nos últimos anos, observamos uma mudança preocupante no comportamento dos adolescentes, particularmente entre os meninos. O que antes poderia ser considerado como uma fase da adolescência tem se transformado em algo mais profundo e perturbador. Alguns professores relatam um aumento significativo de comentários machistas durante as aulas, algumas piadas de teor racista circulando nos grupos de WhatsApp das turmas, e também pornografia, ameaças de estupro, que, aliás, eles nomeiam de Jack, em alusão ao personagem Jack o Estripador. E aí não é difícil você fazer a relação de palavras. Além disso, também cresce a xenofobia entre colegas de diferentes origens. O mais alarmante não é apenas a existência desses comportamentos, mas a idade cada vez mais precoce em que começam a se manifestar. E aí, o que será que está acontecendo com nossos meninos? Por que estamos vendo toda essa onda de intolerância se manifestar tão cedo? Para entender esse interesse, precisamos mergulhar em suas raízes e compreender o texto e o contexto em que ele se desenvolve. Vem comigo. As raízes do problema. A crise de identidade masculina nunca foi tão pronunciada quanto nos dias atuais. Vivemos em uma época de transformações sociais aceleradas, e os papéis prometidos estão sendo constantemente questionados e redefinidos. Estamos caminhando para um mundo mais igualitário, onde muitos meninos, para eles navegar nesse mundo de inconstância sem referências masculinas positivas, tem se mostrado um desafio significativo. Um aspecto particularmente preocupante dessa crise é como a masculinidade tradicional foi e continua sendo construída em torno da violência como solução universal. Desde muito cedo, os meninos são ensinados que um homem de verdade resolve seus problemas através da força, seja ela física, verbal ou até psicológica. Homem que é homem não chora, não demonstra fragilidade, não pede ajuda. Quem nunca ouviu isso? Ouviu dizer também que o homem impõe sua vontade, domina e controla. É claro que isso traria um ambiente cada vez mais violento para os que estão ao seu redor e para os demais. Esse modelo remonta aos ideais medievais de cavalaria, honra masculina, que ganhou novas e preocupantes dimensões na era digital. A figura do guerreiro medieval, do homem forte e inquebrantável, foi ressignificada em memes, vídeos e comunidades online que glorificam a masculinidade tóxica e violência como se fosse algo bom e louvável. Qual seria o resultado disso? Uma geração de meninos que aprende que a única ferramenta para lidar com os conflitos, frustrações e inseguranças é a violência. Estão criando uma imagem masculina que não existe. Quando olhamos ao redor, vemos que homens são a maioria esmagadora nas causas de mortes violentas. Podemos ver as brigas de torcida, a maioria composta por homens. As brigas de trânsito que terminam em ataques físicos ou mortes, no número de estupros e outros infinitos exemplos. Não existe essa ideia de que o homem é um lorde que cuida dos outros. A realidade que está ao nosso redor diz que o homem é a principal causa da violência. Apesar das páginas de masculinidade quererem mostrar o homem como um lorde que cuida de todo mundo, na realidade isso não se prova. Mas isso não tem somente uma culpa individual. Essa construção social de masculinidade violenta também tem outras consequências devastadoras. O menino que aprende a resolver tudo na base da porrada, da força,
Se torna um adolescente que intimida os colegas, assedia as meninas, que ridiculariza quem é diferente. Eventualmente, pode se tornar um adulto que normaliza violência doméstica, que aceita e romantiza a violência policial, que perpetua ciclos de abuso, que legitima também a agressão como forma de expressão, poder e controle. Aconteceu agora o caso de um motorista de Uber que agrediu uma senhora pelas costas para mostrar para ela que ela estava errada, segundo a sua proposta. Imagina aí um adolescente tentando entender seu lugar nesse mundo atual. De um lado, ele recebe mensagens sobre a necessidade de ser mais emotivo, de ser mais sensível. Já pelo outro, ainda existe uma forte pressão social para manter características que são associadas à masculinidade dos tempos em que tudo era resolvido na base da porrada. Quando essas características tradicionais são predominantemente violentas, as contradições se tornam cada vez mais prejudiciais, criando uma tensão interna que muitas vezes encontra válvula de escape em comportamentos extremos. Observe que todos os últimos casos de massacre em escolas têm como protagonistas meninos, e a maioria deles tem relação a sites de masculinidade do tipo Red Pill, por exemplo. E as redes sociais amplificam muito essa confusão. Os algoritmos direcionados para manter o engajamento frequentemente direcionam conteúdos desse tipo de masculinidade para jovens cada vez mais radicais. O que começa como um simples vídeo de dicas de conquista ou seja um homem de respeito, pode evoluir muito rapidamente para um conteúdo misógino e muito mais explícito. O mesmo acontece com outros tipos de preconceitos. Uma piada aparentemente inofensiva pode ser a porta de entrada para ideias extremistas. A necessidade de pertencimento, característica fundamental da adolescência, encontra terreno fértil em comunidades online, especialmente as comunidades geek, ou nerd, e de jogos, que oferecem respostas simples para questões complexas. Esses grupos abordaram uma sensação de identidade e propósito, mesmo que baseada em tarefas problemáticas. Eu indico que vocês assistam ao documentário A Rede Antissocial, que está lá na Netflix. Pode te ajudar muito a compreender como uma simples comunidade online pode se transformar num problemaço para o seu filho. E para você também, adolescente que me ouve agora. Os caminhos da radicalização. O processo de radicalização raramente acontece da noite para o dia. É uma jornada que geralmente começa com pequenos passos aparentemente inofensivos. Primeiro surge o compartilhamento de memes que fazem piadas com estereótipos. Em seguida aparecem os comentários mais ácidos sobre determinados grupos sociais. Gradualmente, veja sempre, o discurso vai se tornando mais extremo e as ideias mais radicais começam a parecer normais. O ambiente online funciona como um amplificador desse processo. A sensação de anonimato, combinada com a validação recebida de outros usuários, cria um ciclo de retroalimentação que normaliza comportamentos cada vez mais extremos. É como uma bola de neve que vai crescendo, crescendo e ganhando velocidade conforme desce a montanha. Olha só, eu quero deixar claro que sobre as piadas, não estou dizendo que o humor deve ser desse ou daquele jeito. O problema não é a piada, mas quem faz, como faz, por que faz. E outro ponto a de ter atenção. Se a piada é sempre sobre um determinado grupo, cuidado, porque a piada pode estar indo para o caminho da opinião. E adolescentes não sabem bem definir o limite entre o que é uma piada e o que é a opinião deles sobre aquele assunto. Sinais de alerta e intervenção. Então, como identificar quando um comportamento passou dos limites do normal para algo preocupante? Alguns sinais nos ajudam. Mudanças bruscas de comportamento, isolamento em grupos online que podem ser específicos, uso crescente de linguagem discriminatória, uma forte resistência e outras perspectivas que são diferentes, são alertas importantes sobre o caminho da radicalização. A intervenção, quando necessária, preste atenção nisso, deve ser cuidadosa e bem adequada.
uma abordagem não confrontacional. Presta atenção nisso, é essencial. Em vez de atacar as comunidades do adolescente, o que vai o afastar, é mais produtivo questionar suas próprias contribuições por meio de perguntas e reflexões. Em casos mais graves, não devemos hesitar em procurar ajuda profissional. O envolvimento da comunidade escolar como um todo é fundamental. Professores, coordenadores, funcionários e outros alunos também podem criar uma rede de apoio que ajude a prevenir e reverter processos de radicalização dentro das instituições e das famílias. O papel da escola e da família. Diante desse cenário, qual deve ser o papel dos educadores e familiares? A resposta começa com algo fundamental: diálogo. Mas geralmente nesses casos não há qualquer diálogo. Nós precisamos criar espaços seguros, onde esses jovens possam se sentir bem e expressar suas dúvidas, suas ansiedades, sem medo de julgamento imediato. Quando um adolescente expressa ideias problemáticas, nossa primeira ocorrência pode ser de confronto ou repreensão. No entanto, essa abordagem geralmente serve apenas para fortalecer suas convicções e afastá-lo. Mas o diálogo construtivo pode ajudar. Em vez disso, de confrontá-lo, precisamos exercitar a arte da escuta ativa e do questionamento gentil. A educação para a mídia se torna crucial nesse contexto. Ensinar como eles devem usar a internet. Ensinar eles a identificar, por exemplo, notícias falsas, a desenvolver pensamento crítico. Porque isso não é apenas uma questão acadêmica, deve estar entre eles. Também nós devemos usar isso como uma ferramenta de proteção. O pensamento crítico pode nos proteger da radicalização. Isso inclui mostrar como algoritmos funcionam e como podem nos desencadear ou nos prender em bolhas ideológicas. Devemos ensinar os nossos filhos e adolescentes a usar a internet. O desenvolvimento da empatia precisa ser uma prioridade, especialmente quando consideramos como a masculinidade tradicional frequentemente reprime essa capacidade nos meninos. Precisamos mostrar que existem outras formas de ser homem, que a força verdadeira está na capacidade de compreender o outro, de resolver conflitos através do diálogo, de expressar emoções de maneira saudável. Atividades que promovam um contato com diferentes realidades e perspectivas podem ser poderosas ferramentas de transformação, ajudando a desconstruir esse ideal de masculinidade baseado na violência e na força. Para concluir, eu vou dizer que a radicalização precoce dos nossos jovens é um desafio complexo que exige uma resposta igualmente sofisticada. Não existem soluções mágicas ou respostas simples. Não existe mesmo. No entanto, através de uma combinação de compreensão, diálogo e ação coordenada, podemos ajudar nossos adolescentes a desenvolver uma visão mais equilibrada e humana do mundo. O caminho é longo, mas cada passo na direção certa conta. Como educadores, pais e membros da sociedade, temos a responsabilidade de guiar nossos jovens por caminhos que levem à compreensão mútua e ao respeito às diferenças. Só assim poderemos construir um futuro verdadeiramente inclusivo e justo para todos. Não deixe que seu filho se radicalize. Preste atenção aos sinais e procure ajuda. Nós, a escola, estamos aí para ajudar. Esse é mais um episódio do Fala Fessor Podcast. Eu espero que eu possa te ajudar. Não esquece de seguir lá no Instagram, @FalaFessorPodcast. Veja as nossas postagens, veja lá os vídeos do seu Leonel, que são muito divertidos, tentando ensinar filosofia e seus conceitos de uma maneira mais rabugenta e chata. Valeu? Fala Fessor Podcast.